Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 18 de junho de 2023, na nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, às 17 horas, fazemos aí um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 77, que tem como título Responder. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Então, é uma passagem de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, em que Paulo diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. E Emmanuel começa a sua análise dizendo: o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Nesses dois primeiros parágrafos, já podemos observar a preocupação de Emmanuel em tratar das respostas que muitas vezes somos levados a dar a todas aquelas pessoas que nos cercam no cotidiano da vida. No primeiro parágrafo, ele já nos chama a atenção dizendo que o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas, ou seja, de diferentes qualidades e conhecimentos, exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Ora, como eu estou lidando no dia a dia da vida, na sociedade, na casa espírita, no trabalho, com mentes inteligentes, mas, na sua grande maioria, heterogêneas, é preciso que eu aprenda, através do esforço, a adquirir conhecimento necessário para dar respostas inteligentes e adequadas a essas mentes que nos procuram. Ele diz que são qualidades superiores que todos nós devemos esforçarmos-nos para adquirir. Olha a importância que Emmanuel coloca numa simples resposta que muitas vezes nós damos a uma pessoa. Ele coloca como uma qualidade superior. E aí nós ficamos analisando porque Emmanuel atribui a uma simples resposta uma qualidade superior que nós devemos nos esforçar para adquirir. Porque a palavra, ela tem poder. E quando somos interrogados sobre alguma questão, sobre algum parecer, sobre alguma pessoa, sobre algum assunto, é preciso realmente que tenhamos uma superioridade adquirida para que saibamos ofertar a melhor resposta naquele momento
à pessoa que nos indaga. Pelo fato da palavra ter poder, quando respondemos, nós podemos colocar abaixo uma pessoa ou uma situação, ou podemos levar ao crescimento, ao desenvolvimento e à reflexão a mesma pessoa e a mesma situação. Acreditamos que dar simples respostas no cotidiano da vida seja uma coisa banal, simples, rotineira. Quando, por exemplo, passamos pela rua e uma pessoa, aliás, nos cumprimenta e diz a nós bom dia, e nós não respondemos, ouvimos, mas não respondemos. Por qualquer circunstância, não nos damos bem com aquela pessoa, não estamos a fim de dar resposta, não estou bem naquela manhã, não respondemos ao bom dia da pessoa. Automaticamente criamos na mente daquela pessoa inúmeras interrogações do porquê não respondemos um bom dia a ela. Então, ela pode pensar que nós estamos com problema, ela pode pensar que nós não ouvimos, ela pode pensar que nós não gostamos dela, ela pode pensar que nós somos orgulhosos, somos metidos, como se fala na gíria comum, e não ligamos para qualquer pessoa, não respondemos para qualquer pessoa. E criamos uma antipatia que muitas vezes não se faz à luz, mas está ali retida na intimidade daquela pessoa que nos cumprimentou. Então, nós estamos aqui dando um simples exemplo de como que uma resposta dada, mal dada, ou uma resposta não dada, ela pode influenciar em toda a psicosfera que envolve duas pessoas ou um grupo de pessoas. Quando estamos numa reunião e aí nos colocamos à frente de determinadas pessoas, mentes muitas vezes inteligentes, mas heterogêneas, como diz Emmanuel, que nos colocam em situações muitas vezes difíceis. E dependendo da resposta que damos, nós podemos complicar ainda mais aquela situação que já era difícil. E ainda, no segundo parágrafo, ele nos mostra uma maneira inteligente de começarmos a trabalhar essa resposta no cotidiano da vida. Ele diz: àquele que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade, porque a pessoa está acostumada com o campo. Então, a resposta que vamos dar a ela, o exemplo que vamos dar a ela, as instruções, as ilustrações que vamos passar a ela, devem estar circunscritas ao campo, ao lugar onde ela vive, ao lugar onde ela trabalha. Ele diz: ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Então, aquela pessoa que nos chega expondo as suas dificuldades, as suas dores, as suas perdas, as suas lamentações, as suas dificuldades de cada dia, não é lícito que ofereçamos a ela respostas científicas de alta envergadura, como diz Emmanuel, que na verdade não tem nada a ver com o momento presente no diálogo com aquela pessoa. Essa lição de hoje, ela tem muito a ver com o atendimento fraterno que nós realizamos na casa espírita. Quando voluntariamente nós atendemos as pessoas e procuramos orientá-las da melhor forma possível. Primeiramente, tendo como base prioritária ouvir.
para que depois as nossas respostas estejam embasadas no Evangelho de Jesus e nos postulados da doutrina espírita. E é preciso que muitas vezes o atendente ele desça alguns degraus e se coloque no mesmo nível de necessidade, de dor e sofrimento que aquela pessoa à sua frente está vivendo, para que o seu retorno esteja adequado na mesma proporção daquilo que recebeu da pessoa que o procura. Então vejam como que uma simples resposta, uma simples palavra pode mudar completamente, como eu disse anteriormente, o rumo de uma pessoa ou de uma situação. Ele continua: primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Olha que bonito. Primeiramente, não desagradar a pessoa que nos ouve. Não transmitir a ela, através das nossas respostas e das nossas palavras, uma desigualdade de condições. Eu estou num patamar superior e você está num patamar inferior. Não. Nos colocarmos em igualdade de condições. Mesmo que saibamos mais, mesmo que tenhamos uma condição de vida melhor, nos colocarmos em ponto de igualdade com aquela pessoa que está conversando conosco, para que ela se sinta à vontade, para que ela se sinta confiante em estar conosco. E depois ele diz: temperar a nossa atitude verbal, ou seja, as nossas palavras, com uma legítima compreensão dos problemas da vida. Ou seja, o que falamos está de acordo, de encontro com aquele problema que a pessoa está vivendo. A pessoa perdeu um ente querido, um ente muito querido. Então, nós nos colocarmos na mesma posição que ela, entendermos o que é essa perda de um ente muito querido e, de uma forma verbal legítima e compreensível, falarmos a respeito da perda de um ente muito querido. Sem lições de moral, sem forçar que a pessoa aceite a todo custo a perda, mas através do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos da doutrina espírita, oferecer a ela, contribuir para com ela, através de uma simplicidade, o que tudo isso pode oferecer a ela de útil para que ela consiga superar o momento que está vivendo. Então, é aquele momento em que nós ouvimos e, quando vamos falar, nos utilizamos da humildade e da simplicidade, enaltecendo aquela pessoa pela sua boa vontade, pelo seu desejo de ajuda, pela sua disposição em estar presente conosco, pela sua forma de amar que nesse instante está abalada pela perda do ente querido, mas o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, a espiritualidade, ou o segmento religioso da qual ela acredita, porque muitas vezes ela pode não ser espírita,
está e estará dando a ela todo o amparo para que este momento seja superado e que aquele ente querido, na verdade, não morreu. Apenas o corpo parou o seu funcionamento. E aquele espírito amado continua vivo, continua a sua caminhada de estudo e de evolução. E ele continua: toda resposta em assunto importante é remédio. Toda resposta em assunto importante é remédio. Quando nós muitas vezes somos pegos de sopetão em casa, na rua, no trabalho, na casa espírita, e alguém de forma imprudente vem expor a sua inconformação, a sua raiva, a sua tristeza, a sua mágoa perante uma situação ou perante alguém que faz parte do nosso grupo, nós ouvimos e procuramos educadamente, de forma compreensiva, legítima e verdadeira, apontar àquela pessoa as qualidades, as virtudes daquela situação ou daquela pessoa da qual ela está se referindo. Isso é remédio para aquela pessoa que está inconformada e é um remédio para nós mesmos, para que possamos aprender a enxergar na vida o lado positivo das coisas e não apenas o lado negativo. Por isso que Emmanuel fala, toda resposta em assunto importante é remédio. Agora, se por outro lado eu entro naquela faixa vibratória e começo juntamente com ela a desqualificar ou a criticar aquele assunto ou aquela pessoa, eu estou envenenando ainda mais ela própria, o assunto ou a pessoa em questão. Então, é muito importante essa colocação de Emmanuel. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vistas aos efeitos. Cada criatura tolerará, com benefício, determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Ora, se toda resposta é um remédio, nós temos que aprender a dosar esse remédio. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo que utilizamos. Alguém nos chega, nos pega de supetão, e aí começa a fazer uma série de críticas, expressar a sua mágoa e a sua tristeza com relação a determinado assunto ou a determinada pessoa. Ouvimos e começamos, de uma certa maneira, a mostrar as qualidades, as virtudes e os benefícios daquela outra pessoa ou daquela situação. Mas fazemos isso com tanta ênfase, que a pessoa que veio falar conosco vai entender que realmente nós estamos nos colocando do lado daquela situação, estamos nos colocando do lado daquela outra pessoa e não dela. Não estamos aceitando os seus argumentos. Então, é preciso dosar o remédio que vamos aplicar. Ouvimos, mostramos virtudes e qualidades daquela situação, daquela outra pessoa, e aí transferimos o remédio para essa que está conversando conosco. Para que ela entenda, para que ela compreenda, para que ela passe a observar com outros olhos,
para que ela se acalme, para que ela procure orar, para que ela procure entender de uma forma diferente quais são os objetivos daquela situação ou daquela outra pessoa que estão sendo ali citados por ela. Então, é colocar dosagens no remédio a ser administrado. Porque cada pessoa tolera de uma certa forma. Como nós estamos lidando com mentes inteligentes, mas muitas vezes, e na sua grande maioria das vezes, heterogêneas, então nós temos que trabalhar esse remédio em dosagens homeopáticas, com calma e com tranquilidade. Aplicada em, aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Então, a dosagem do remédio a ser aplicado tem que estar embasado na verdade e no amor. A verdade sobre aquela situação, sobre aquela pessoa que está sendo falada, a verdade para com essa pessoa que está conversando conosco, e ao mesmo tempo amor. Amor por aquela situação, amor pela outra pessoa que está sendo apontada e amor por essa pessoa que está conversando conosco. Só que tudo isso tem que ser aplicado, como ele mesmo diz, em porções adequadas. Porque se assim não for, a própria verdade pode destruir a situação, destruir a pessoa que está sendo falada e destruir até mesmo aquela que está conosco. Como também o amor, ele pode acabar se perdendo no contexto da conversa, das respostas, tanto para um quanto para outro, como também para com a própria situação que foi mencionada. Então vejam como que, ao mesmo tempo que Emmanuel nos dá um roteiro, um caminho para que possamos aprender a responder de forma adequada, ele também nos mostra o remédio, a verdade e o amor. E ele nos mostra que devemos prestar atenção na maneira como dosamos essa verdade e esse amor. Eu sempre costumo dizer que tudo que é de mais ou de menos está fora do equilíbrio. Muito calor, muito frio. Então há um descontrole para a natureza e para o próprio ser humano. Se comemos demais ou comemos de menos, se bebemos muita água ou não bebemos água nenhuma, enfim, tudo que está fora do ponto de equilíbrio causa muitas vezes destruição e problemas para a própria pessoa e para os outros também. E aí ele termina dizendo: ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Então, aí nós temos três partes. Primeiro, ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Quando vim de São Paulo, aqui para Pinda, um tempo depois, tive a oportunidade de, por 2 ou 3 anos, trabalhar aqui num dos presídios da, da nossa região aqui da cidade, ao redor da cidade, entre Pinda e Taubaté, e trabalhei como voluntário. Então, uma vez por mês, eu ia nos domingos levar jornal, revista, mensagem. Muitas vezes passava a manhã toda juntamente com os presos, entrava na sua cela,
celas, muitas vezes ficava lá no, no espaço em que eles têm para estudar, conversar, se divertir, tomar um sol. E você lidava ali com pessoas boas que tinham errado por algum motivo, mas também você lidava com pessoas que tinham feito coisas bárbaras no olhar da sociedade comum. E pude aprender e observar o quanto era importante tratar a todos da mesma forma. Ouvir e procurar responder com dignidade, com responsabilidade, com verdade e com amor. Porque não cabia a mim, naquela circunstância, naquele momento, julgar ninguém. Julgar aquele que roubou 1 litro de leite ou julgar aquele que havia tirado a vida de uma pessoa. A tarefa ali era outra. Era divulgar o Evangelho de Jesus e os postulados da doutrina. E procurar, de uma maneira coerente, equilibrada e sensata, oferecer a melhor resposta para acalmar seus corações e para dar a eles uma luz para o futuro, no momento em que pudessem ter a oportunidade de dali saírem e seguirem a sua vida junto à sociedade. Depois ele diz: saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Olha que bonito. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Ou seja, quando nós vamos nos qualificando nas respostas que oferecemos, sempre educadas, respeitosas, verdadeiras, sinceras e amorosas, baseadas sempre nos ensinamentos de Jesus e nos postulados da doutrina, estamos próximos aos quadros da sabedoria celestial. E ele termina: em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Ou seja, em favor de mim, que eu faça o melhor atendimento possível a todos aqueles que me procuram. E como eu repeti já algumas vezes e vou terminar repetindo mais uma vez, saber ouvir, saber responder com verdade, com amor, com educação, com respeito, com humildade, com dignidade, nos colocando na mesma posição da pessoa que está conosco, procurando sentir e viver naquele momento aquilo que ela está sentindo e aquilo que ela está vivendo. Então, que a gente possa, nessa semana que vai se iniciar, prestar mais atenção nas nossas respostas, para que elas sejam mais educadas, mais amorosas, mais criteriosas, e entender que muitas vezes aqueles que nos respondem de forma muito grosseira, de um palavreado muitas vezes baixo, que nós tenhamos por elas compaixão e generosidade, e que possamos oferecer a elas uma prece, uma vibração, para que elas se acalmem, porque com certeza aquela pessoa que nos responde dessa maneira está vivenciando dentro de si ou ao redor de si alguma dor, algum sofrimento mais grave que a impede de agir da maneira como Emmanuel nos pede. Capítulo 77 do livro Pão Nosso, Responder. Quero convidar a você nesse instante para que possamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse encontros com a paz. E pedir ao Mestre querido que abençoe a nossa semana que se inicia, que nós possamos fazer o melhor que há em nós,
que as nossas respostas, que as nossas colocações para as pessoas que se aproximarem conosco, de nós, e estarem junto conosco, sejam sempre respostas amorosas, elevadas e, principalmente, direcionadas para o caminho da evolução, do progresso e do trabalho. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver a todos que aqui estamos nesta tarde reunidos, envolvendo a nossa família, o nosso lar, as nossas atividades profissionais, sociais e religiosas, para que sejamos uma fonte de luz, aonde quer que estejamos, frente àqueles que estiverem conosco. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado por esta semana que se encerra. E obrigado por esta que se inicia. Que ela seja coroada de luz e de paz. Que assim seja. Quero agradecer a você que nos acompanha, a você que nos ajuda na divulgação do canal, na divulgação da rádio, a você que se inscreveu em nosso canal, que acompanha, tanto aqui no YouTube como na rádio, a nossa programação, aqui no YouTube, todas as noites durante a semana, e no domingo à tarde e também à noite, e na rádio, aquela programação 24 horas, levando a informação espírita e a música ao coração de todos. Lembrá-los que daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa próxima série, que é o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a você pelo seu carinho, pela sua bondade de estar conosco. Um bom final de domingo, uma boa semana e que Jesus esteja sempre presente no seu coração. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo.